de volta com o programa Hora Econômica, tendo como primeiro convidado o Dr. Francisco de Assis Basílio de Moraes, juiz federal, professor universitário, para falar das regulações do mercado financeiro nacional. Boa noite, doutor Basílio. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para Prazer falar desse tema, que é um tema bastante polêmico hoje em dia, principalmente pelas crises financeiras que têm acontecido em todo o mercado mundial. Doutor Basílio, eu gostaria de saber, o telespectador também, nós tivemos recentemente a crise do mercado americano, da grande crise lá nos Estados Unidos, que afetou o mercado internacional, o mercado financeiro internacional como um todo. O Brasil ele ficou um pouco menos arranhado nessa crise, ou seja, nós tivemos aí uma recuperação, vamos falar assim, mais rápida do que os outros mercados. O que o senhor poderia falar no caso do Brasil estar preparado para ter recebido essa crise e não ter quebrado bancos, não ter, ou seja, criado uma repercussão mais negativa no mercado nacional? Na verdade, doutor Ambrosio, doutora Angela Ambrosio, a questão foi relacionada a que nós fizemos nosso dever de casa, né? Então, em 95 foi editada a Lei 9.034, que adequou os preceitos bancários brasileiros, né, ao chamado Acordo de Basileia. Houve o Acordo de Basileia 1 e 2, que foram recomendações, né, prudenciais para os Estados-membros, no sentido de estabelecer adequações regulatórias para todo o seu sistema financeiro nacional. Então, o Brasil, editando essa lei, ainda à época do governo do Dr. Fernando Henrique, ele estabeleceu, então, um marco regulatório, né, melhor dizendo, adequou melhor o marco regulatório, então, existente. É claro que ainda hoje nós temos algumas adequações necessárias no âmbito infralegal, né? Então, essa adequação, ela vai ser feita, obviamente, pelos órgãos reguladores, ao longo, então, de todo esse andamento, né, da disposição legal, mas o que interessa é que nós estabelecemos não só um quantitativo em relação à alavancagem bancária, ao empréstimo que os bancos fazem, obviamente, ao público, e também estabelecendo garantias, reforçando as chamadas garantias bancárias para efeito de empréstimo, né, dada pelos bancos, e também estabelecendo percentuais máximos, restringindo a atuação dos bancos no chamado mercado de derivativos, que foi justamente o calcanhar de Aquiles do sistema financeiro americano, porque lá eles não tinham esse regime prudencial em relação ao percentual de aplicação do patrimônio próprio das instituições financeiras no chamado mercado de derivativos, o que ocasionou justamente a questão chamado subprime, foi em cima dos derivativos chamados derivativos hipotecários. Então, esse sistema então foi que ocasionou a chamada alavancagem. Os bancos americanos estavam acima de 40 vezes o seu patrimônio em termos de empréstimo, e obviamente como esse mercado estava lastreado em contratos de hipotecas, e o mercado houve uma retração em termos econômicos nos Estados Unidos, da chamada economia real, né, o trabalhador, quando tem, obviamente, entre pagar a sua hipoteca e se alimentar e pagar as suas despesas médicas, ele vai optar, obviamente, em pagar as suas despesas médicas, ao invés de pagar a hipoteca. Doutor Basílio, podemos afirmar, então, que o mercado financeiro nacional está muito mais bem estruturado atualmente do que o sistema financeiro americano? Sim, claro. Nesse sentido, como nós seguimos as regras prudenciais do Acordo de Basileia e os americanos não seguiram... Eles não seguiram? Não seguiram. Em essência, eles não seguiram as regras do Acordo de Basileia, apesar de terem participado como Estado-membro. Por isso que eu perguntei, porque eles participaram, né? Mas a questão é que a questão da regulação nos Estados Unidos é sempre muito complicada, porque o mercado ele não aceita esse tipo de regulação, né? Essas amarras dentro do sistema financeiro americano é complicado. Veja que até hoje o presidente Barack Obama quer fazer a regulação bancária, mas não consegue nem ter o apoio do Congresso nesse sentido, né? Então, aqui no Brasil, nós tivemos essa felicidade de ter essa edição dessa lei, trazendo essas regras prudenciais para o sistema brasileiro, e, obviamente, as entidades reguladoras, os órgãos reguladores, irão fazer o arcabouço necessário, adequando em caráter infralegal,
né, principalmente nesse mercado, que é um mercado extremamente sensível de derivativos. A operação de derivativos a descoberto pode gerar um problema gravíssimo em termos até mesmo de empresas que operam nesse mercado. Por exemplo, operação de contratos futuros nesse mercado, né, sem ter a contrapartida, pode gerar um problema gravíssimo no caixa, na receita das empresas. Né? Empresas que vão operar no mercado futuro, obviamente, tem que ter a contrapartida do chamado ativo subjacente que deriva justamente esse contrato. E, consequentemente, prejudicando aí os aplicadores do mercado. Não só os aplicadores, como também a economia real. A economia real. Sim, porque se a empresa não tem condições de honrar o compromisso nesse mercado, né, obviamente ela vai poder sofrer um processo, até um pedido falimentar em relação aos credores. Pois é. O senhor colocou ainda há pouco aqui, doutor Basílio, que nós assim, fizemos a cartilha e fizemos o dever de casa, né, da cartilha da Basileia, o acordo que foi feito, né, a implementação do acordo. E, no caso, o senhor poderia colocar, então, que quem deu essa sustentação hoje, vamos falar, nós estamos vivendo hoje uma situação bem melhor que nós vivíamos há 20 anos atrás, vamos dizer assim. Então, quem foi o precursor, vamos chamar o precursor dessa amarração do mercado, dessa sustentação do mercado, seria o governo Fernando Henrique Cardoso, o doutor Fernando Henrique Cardoso? Sim, claro. Começa no governo dele? Eu entendo que sim, foi justamente com a edição da Lei 9.034 de 95, ainda à época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que se deu então o pontapé inicial para amarrar o sistema financeiro e estabelecer então uma rede de proteção, vamos colocar assim, né, uma malha de proteção sobre as instituições financeiras. Veja que logo em seguida ele estabeleceu vários programas de saneamento. Os bancos ficaram limitados à aplicação no chamado mercado de derivativos, contratos futuros, swap, mercado a termo. Né? Então, essa configuração, né, que também foi, digamos assim, mantida pelo governo atual, se originou. É isso que eu ia perguntar, nós tivemos uma consequência. Sim, o governo continua seguindo, continuou, então. Mesmo sendo e obviamente PT, isso não se trata de política de governo, se trata de política de Estado. Né? É uma questão muito mais ampla. Até mesmo o governo que vier a suceder, seja ele qual for, de que bandeira ou ideologia seja, ele vai ter que manter essa política. O senhor acha, então, Estado. doutor, já que o senhor tocou nesse assunto, e o telespectador aí está preocupado, né, ou seja, a mídia está sempre colocando quem que vai ser o nosso futuro presidente da República, pela sua colocação aqui no programa, o senhor acha que mesmo sendo a Dilma ou mesmo sendo o Serra, nós continuamos a ter essa... Sim, há necessidade da continuidade da política econômica, até porque não se trata, como eu bem frisei, não se trata de política de governo, e sim política de Estado. Manter um sistema financeiro nacional saudável, equilibrado, né, afastado do risco sistêmico, da chamada quebradeira bancária, não é só importante para o governo, como também para os investidores, não só nacionais como estrangeiros. Claro. Ô, doutor Basílio, então para a gente colocar para o telespectador, encerrar a nossa entrevista, o que o senhor poderia, como o senhor também já trabalhou nessa área, foi um especialista nessa área, né, e agora exercendo como juiz federal também, conhecendo esse mercado, o que o senhor poderia colocar para o investidor capixaba que nos assiste, em termos de tranquilidade de aplicações no mercado financeiro, em termos de aplicações no mercado de bolsa, que é uma aplicação de risco, claro, mas estou falando no efeito macro, né? O que o senhor poderia colocar para a gente encerrar a nossa entrevista? Eu digo o seguinte, minha sugestão para o pequeno investidor é que, primeiro, procure saber em relação aos fundos mútuos, a que chamamos chamados os fundos de renda variável, que tem uma participação não só de renda fixa, como também de ações. Se não conhece bem esse mercado, se assegure perante o seu gerente de investimento em relação à participação nesses fundos. Se tiver um conhecimento mais à frente, que quiser então investir em ações, invista em ações chamadas de primeira linha, né, chamadas Blue Chips. Blue Chips, né? A Petrobras, Vale, Banco do Brasil. Banco do Brasil, todas essas grandes empresas que são sólidas sob o ponto de vista macro. Né? E então, se realmente tiver condições, que invista em derivativos, se for o caso, mas nunca derivativos a descoberto. Porque esse é o problema. Investir em derivativos a descoberto, opções não sabe o que vai acontecer. Não sabe, pode inclusive ficar devendo, né? Tem que cobrir, né? Cobrir, né, o que foi aplicado. Aplicou. Ok. Doutor Basílio, muito obrigado aqui pela participação no nosso programa. Nosso programa
está sempre à sua disposição. O senhor é um especialista nessa área, já deu palestras nessa área, é muito importante para trazer para o telespectador esse assunto, que é um assunto bastante atuante, bastante preocupante na economia que nós vivemos hoje, vulnerável no mercado mundial. Doutor Ângelo Ambrosio, eu que agradeço e eu espero retornar outras vezes aqui ao programa. Muito obrigado. Claro, estará sempre à sua disposição. Uma boa noite, doutor. Boa noite. Faremos um breve intervalo, mas já volto.